Pessoal, hoje eu vou responder a uma questão que muitas pessoas que me conhecem o meu viés e o meu posicionamento político, perguntam o que você acha se vai melhorar ou piorar com o novo governo. Teoricamente, em tese, não vai mudar muita coisa, mas eu, vendo já os resultados desses 27, 28 dias de governo do atual, do Lula, por pior que seja a folha corrida dele lá na Polícia Federal e na Lava Jato, eu ainda, correndo o risco de morder a língua e de me arrepender no futuro, mas eu ainda prefiro acreditar que por pior que seja o governo dele nesses próximos 4 anos, vai ser melhor do que os 4 anos do Bolsonaro. E é fácil de entender isso. Lógico que os bolsonaristas, principalmente os radicais, não vão concordar comigo nem agora nem nunca. Mas isso aí é um problema deles, não meu. O fato é que, diferentemente do Bolsonaro, o Lula, apesar de ter a folha corrida, como eu já disse, lá na Polícia Federal, que foi abençoado pela fada madrinha que anulou as penas dele, anulou a condenação, não inocentou. Vamos deixar bem claro para os petistas entusiasmados e deslumbrados que o Lula nunca foi inocentado das cacas que ele fez. Ele teve as penas anuladas por questão de jurisdição, digamos assim, mas na realidade foi outros motivos não publicáveis, que não vem ao caso agora. Então, aí o sujeitinho foi conduzido pelo modismo, como eu disse no vídeo anterior, à cadeira da presidência de novo, embora não me represente, como já disse, nunca representou e jamais representará. Com todo respeito às opiniões em contrário, esse indivíduozinho aí, despreparado, não me representa. E principalmente com a folha corrida que ele tem na Polícia Federal. Mas enfim, com tudo isso, e destarte tudo isso, esse sujeitinho vai conseguir, teoricamente, fazer um governo melhor do que o do Bolsonaro. Porque apesar de tudo isso, como eu já disse, o outro também tem a folha corrida dele. Pode não ter sido preso ainda pela justiça civil, mas pela militar ele já cumpriu 30 dias de cadeia por desobediência e insubordinação quando era sargento ou capitão, que não passou disso também o sujeito. Mas ele corre risco sim, porque está respondendo a uma série de processos e, como é público e notório, ele fez discursos inflamados para os seus seguidores deslumbrados e fanáticos aplaudirem, que não ia ter respeito nenhum, não ia dar 1 centímetro de terra para a comunidade indígena. E pior do que isso, ele desmontou a FUNAI, ele desmontou os órgãos de proteção ao meio ambiente, ele fez discursos inflamados para invasores de terra, para garimpeiros, apoiando esse tipo de bandido, para garimpeiros ilegais, para incendiadores, como é que fugiu o nome agora? Esses vigaristas que tomam a terras alheias, bandidos de toda espécie, incendiadores de florestas. Esse sujeito foi buscar voto justo com bandido. Ele subia numa caixinha de tomate lá no norte para ganhar voto de garimpeiro ilegal. E daí deu no que deu. Olha o genocídio que se praticou contra a comunidade Yanomami de índios. Felizmente o atual governo já está reparando isso, embora que tardiamente, mas o cara acabou de entrar, não deu tempo ainda. E o lado bom também é que uma série de decretos absurdos que favoreciam minorias privilegiadas e suspeitas, digamos assim, estão sendo revogados.
Lógico que tem um lado ruim desse governo, mas isso eu estou falando, um dos principais são os 37 ministérios. Eu vou dar uma atenção especial a esse assunto, já comecei com alguns vídeos com reflexões e dados sobre os 37 ministérios que o Lula colocou, totalmente desnecessários, mas isso é outra história. Agora eu estou pura e simplesmente comparando o lado humano, digamos assim, do atual governo e do anterior, se é que dá para chamar essas duas coisas de governo, né? Esses dois eventos de governo. Mas enfim, é o que tem para hoje. Mas até do ponto de vista econômico, assim, para dar um alento para todos, principalmente investidores, empresários e trabalhadores, esse governo também já tem muito mais simpatia pela comunidade internacional, investidores, porque tem mais respeito ao meio ambiente, aos povos primitivos, às minorias, diferentemente daquela coisa que tinha aí nos últimos 4 anos. E aquela coisa vai responder, quero repetir, vai responder pelos seus crimes, sim. Assim como todos os seus simpatizantes que agiram de forma truculenta, de forma criminosa, sitiando Brasília no último dia 8, incluindo os financiadores, os incentivadores, patrocinadores, autores intelectuais e os que se omitiram e permitiram que aquela bandalheira acontecesse. Lógico que o PT também tem culpa nisso. Lá teve um MST, não o MST propriamente dito. O MST mesmo invadiu lá no Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, um laboratório e destruiu pesquisas lá de 20, 30 anos, quebraram tudo, fizeram o medo que os bolsonaristas radicais fizeram em Brasília. Já houve também em 2017, em 2005, invasões também aí da turma da esquerda, do movimento parecido, similar ao MST, que invadiram o Congresso e também quebraram tudo. Quer dizer, isso só prova o que eu digo sempre, é tudo farinha do mesmo saco, só muda o lado que eles olham. A bandalheira é a mesma. Enfim. E o alento que eu estava dizendo, só para finalizar, para não falar demais, aliás, já falei demais, desculpa, é que o atual governo é capaz de atrair muito mais investimentos para o país. E isso ele já está fazendo, porque ele circula, ele transita na comunidade internacional. O outro, diferentemente disso, foi uma vez ou duas lá na ONU, só falou mentira e baboseira, e daí ficou acanhadinho, não passou a não ser bem-vindo, obviamente, nas comunidades internacionais e não participava de coisa alguma nos eventos internacionais que todo presidente ou primeiro-ministro ou o rei, ou seja lá o que for, toda a liderança de país sério, que seja igualmente sério, tem que participar das reuniões de Davos, daquelas reuniões anuais que acontecem, já que teve a edição de número 27, de apoio ao meio ambiente no mundo, que o sujeito também não vai, até porque ele é contra, é a favor de destruir tudo. Enfim, ele quer transformar, se ele ficasse no governo, ele ia transformar a superfície do Brasil na superfície da Lua, só areia e pedra, mais ou menos isso. Esse era o grande sonho dele. Felizmente está fora e não vai acontecer esse desastre, tá bom? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sucesso na vida, saúde, paz, dinheiro, um grande abraço e tchau. Até.